quanto mais pessoas estão atuando dentro da igreja, segundo os seus dons, essas pessoas vão impactar as outras pessoas, que vão impactar as outras pessoas, e as áreas da sua vida começam a ser impactadas. Seja onde quer que você esteja atuando, Deus será com você aonde quer que você esteja. Diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Toma assento, querido. Deixa a Bíblia aberta. Vê se esse ar-condicionado ele está no máximo aí, que eu tô achando quente aqui. Vou ajustar aqui o celular, que meu tablet ali eu esqueci de carregar, e aí você já sabe, né? O que é que acontece? Eu dou um ajuste aqui na tela, né? Pra a gente, senão toda hora eu vou ficar mexendo nessa tela aqui, e aí já sabe. Rapaz, eu não estava vendo isso aqui. Pronto. Dá até grande. Não, é melhor assim, né? Meus queridos, o apóstolo Paulo, no capítulo 4, ele vai tratar da missão da igreja. Vamos separar aqui dois. Isso aqui, o Efésios 4 é como se fosse uma continuação de 1 Coríntios 12. Em 1 Coríntios 12, Paulo ele vai falar sobre o corpo de Cristo. Ele vai fazer uma analogia da igreja com o corpo humano. E ali ele vai, de uma forma bem especificada, ele vai falar que nós somos membros de um único corpo. Diga comigo, nós somos membros de um único corpo. Aí lá na frente ele vai dizer que os membros têm funções diferentes. Então Paulo está dizendo que existe, diga comigo, unidade, porque nós somos membros de um único corpo, e existe, diga comigo, diversidade. Nós somos membros com funções diferentes. E ali ele vai mostrar para nós, né, como a dinâmica desse corpo deve ocorrer para que a unidade seja mantida. Então, o assunto de Paulo em 1 Coríntios 12 é sobre a atuação dos dons, porque como é que eu sei que membro eu sou? Né? Eu sou pão, aí ele vai dizer assim, se alguém dizer que é pé, e aí porque havia uma disputa, né? Que todos queriam profetizar, ou todos queriam falar línguas, ou todos queriam, e aí Paulo vai dizer assim, se o pé, porque o pé, ele deixa de ser do corpo, se o pé quiser ser mão, então ele fica fazendo ali um trocadilho entre os membros de um corpo humano com os membros do corpo. Então o que define que membro você é, vamos dizer assim, dentro de um corpo, da analogia de Paulo, os dons, são os dons que Deus te dá. E ele vai dizer que Deus deu os dons para que o corpo, né, ele deu os dons para cada um, para que houvesse uma diversidade de operações, diversidade de dons, diversidade de manifestações. Então Paulo estabelece isso em 1 Coríntios 12. Ele fala sobre os dons, tanto em Romanos 12, quanto em 1 Coríntios 12, e também em 14, e em Efésios 4.
que são dons de serviço. Ou seja, Deus nos dá dons como a profecia, o dom do ensino, o dom do socorro, da administração, da palavra do conhecimento, da palavra da sabedoria, fé, milagres, dons de curar. E vem que a gente chama de dons ministeriais, que também são dons de serviço. Muitas pessoas confundem isso com cargos na igreja. Na igreja só existem 2 cargos, só, biblicamente. Diga comigo, diácono e presbítero, que é o bispo, né? Agora, e o apóstolo? São dons espirituais, né? Agora, cargo, né? Biblicamente só existem esses 2, que você vai encontrar uma carta, Paulo chamando de ancião, de presbítero e de bispo, que é a mesma pessoa, né? E como você sabe disso? Porque Paulo, o próprio Pedro vai se chamar de presbítero, mas ele era apóstolo. Mas ele está falando, ele era apóstolo pelo seu dom de serviço, mas era presbítero no cargo. Os presbíteros vieram, essa nomenclatura, essa nomeação veio da Assembleia dos Judeus, que era a eclésia deles, que era uma assembleia de anciãos, eram as pessoas que tomavam as decisões. Foram os presbíteros que decidiram ungir Davi como rei de Judá, em detrimento, tinha um rei lá de Israel, mas eles decidiram ungir Davi. Depois foram esses mesmos presbíteros de Israel agora, que decidiram ungir Davi como rei de Israel também. Então eram as pessoas que tomavam as decisões, eram os líderes de fato, né, do povo. Então, presbíteros dentro da igreja são os líderes do povo. Então, quando ele entra em Efésios 4:11, ele está falando de dons agora, não dons espirituais, mas dons ministeriais. E qual é a diferença de um para o outro? É muito simples. Os dons que são relatados em 1 Coríntios 12 e em Romanos 12 são capacitações especiais. A pessoa recebe uma capacitação especial para ensinar, para administrar, para profetizar. E o que é a profecia? Muita gente que acha que a profecia é uma... muita gente acha que você profetizar é falar uma coisa que vai acontecer. Não. Profetizar é falar sob a inspiração do Espírito Santo. Não importa se você está falando do passado, do presente, do futuro, se você cantou uma música, né? A maioria dos cantores que Deus aqui arrasta a multidão, eles profetizam, eles estão ali profetizando, porque eles estão cantando sobre a influência do Espírito. E isso é o dom da profecia. Quem entendeu aqui? Então, se alguém chega aqui e faz uma oração, e ele ora ali, as palavras que ele está orando, são palavras que são dadas ali pelo Espírito, você está sentindo, ele está profetizando. Entendeu aqui? Né? Então, a profecia é algo muito amplo. O que é profetizar? É falar sobre a influência do Espírito. É o dom da profecia. Né? Então, assim, todo pregador ele tem que ter o dom da profecia, porque senão ele vai falar dele mesmo e a pregação não vai chegar nunca ao seu coração. Quem entende aqui? Mas os dons ministeriais que estão lá em Efésios 4:11 não são capacitações. A palavra usada ali, né, é doma, que são pessoas dom. Né? Então, na verdade, a pessoa é o próprio dom, que são pessoas levantadas por Deus, certo? Para a igreja. Não é a igreja que é levantada para eles, são eles que são levantados para a igreja. E qual é a função dessas pessoas? É treinar os santos, para que os santos aprendam a usar os dons que eles receberam. Quem entende aqui? Vocês entenderam isso aqui? Então, a função do pastor, do apóstolo, do evangelista, do mestre, né, e do profeta ali, a principal função é treinar os membros, treinar o pé a ser pé, treinar a mão a ser mão, treinar o dedo a ser dedo. Então, eles vão treinar para que a obra seja feita por todo o corpo. Imagine se você vai para a academia e você só treina os braços. Como tem muitos irmãos, né? Muitos que a perna, parece um sorvete, né? Entendeu? Então é isso que vai acontecer.
né? Se você não fizer o treinamento correto, não desenvolver todos os membros do corpo de Cristo. E aí Paulo agora está entrando nesse negócio aqui. Por isso que eu dei esse rodeio todo, para vocês entenderem o que é que ele está falando. Então ele agora vai falar da mesma coisa, só que agora ele vai dizer o seguinte: eu vou ensinar vocês como é que vocês têm que crescer. Como é que se cresce na igreja? Como é que a igreja cresce? E nós vamos ver aqui 4 tipos de crescimento. Ele vai falar de 4 crescimentos nesse texto. É impressionante isso. Então a gente vai falar sobre isso, esses crescimentos. Então, primeiro, ele inicia aqui, ele fala, ele afirma que para você, o primeiro crescimento, diga comigo, é crescer em Cristo. Diga comigo, crescer em Cristo. E o que é crescer em Cristo? É crescer na revelação de Cristo. É você saber, ter a revelação dentro do seu coração de quem é Jesus. Você já viu aquela conversa do pessoal no caminho de Emaús? Que eles diziam que Jesus era um profeta, mas Jesus era muito mais do que um profeta. Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador, o dono da nossa vida, amém, irmãos? Só que quando nós não temos essa revelação, a nossa relação e a nossa disposição em se doar, ela é muito menor. Porque se você considera Jesus apenas como alguém que resolve o seu problema, como uma vez o pastor Moisés com muita propriedade pregou aqui, como um carpinteiro que resolve, que conserta a mesa, que conserta a cadeira, conserta o sofá, que conserta... Tem gente que acha que Jesus é só para consertar alguma coisa que está errado na vida dele, aí chama Jesus para poder consertar, né? Mas Jesus não é consertador, Ele é Salvador, Ele é Senhor das nossas vidas, amém, irmãos? Mas quando você não tem esse conhecimento de quem é Jesus, a sua disponibilidade para servir na igreja, ela é menor. Então ele está dizendo assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo que é, em tudo naquele que é a cabeça de Cristo. Então, como é que nós vamos conhecer a Jesus? O negócio aqui já apagou, mas amém por isso. Como é que nós vamos conhecer a Jesus? A palavra seguindo a verdade aí, ele está falando, fale a verdade, pratique a verdade, mantenha a verdade, que é a verdade aí, a palavra aletheia. Diga comigo, aletheia. E aletheia é falar a verdade, praticar a verdade e manter a verdade. Então Paulo está dizendo que quando você faz isso em amor, quando você faz isso atraído pelo amor de Deus, quando você faz isso usando o amor de Deus, você vai conhecer a Jesus. Jesus vai se revelar para você. Jesus vai se revelar, vai se tornar cada vez mais intenso dentro do teu coração. Então, se você entende, Paulo, então, ele está iniciando aqui o primeiro crescimento. Crescer aqui dentro. A verdade em amor mostra que em todas as circunstâncias precisamos agir com cuidado para que a comunhão não seja ferida. Então, quando você fala a verdade, porque eu falei a verdade. Fale a verdade, mas fale a verdade de tal forma que essa comunhão ela não seja rompida. Você já viu aquelas pessoas que já gostam de estar certa? E aí briga com todo mundo só para mostrar que está certa. A gente não está aqui para ter razão, irmão. Quem está me entendendo aqui? Entende? Porque tem razão, o estar certo. Ah, tudo bem, você está certo. Aí está certo e brigou com meio mundo de gente. Entende? Então a Bíblia está dizendo assim: você tem que procurar uma maneira de falar com as pessoas de tal forma que ela entenda que aquilo ali é o correto, mas que você não venha a colocar palavras duras, a ofender aquela pessoa, né? Então, o falar a verdade, a mesma coisa, ao praticar a verdade, pratique também, né, buscando essa coisa, né? É claro, irmãos, que a Bíblia diz o seguinte: se for possível,
tende paz com todos os homens. Tem vezes que você vai encontrar uns trancos aí, só Jesus na causa, e aí não tem jeito. Mas a nossa disposição sempre tem que ser essa, né? Então, quando a Bíblia, Paulo está dizendo assim, antes seguindo a verdade e amor, né, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E aí ele vai ampliar, e ele vai dizer assim, do qual todo o corpo, diga comigo, todo o corpo. Pronto. Então, assim, o cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, né? É esse crescimento interno, essa revelação, né, de quem é Cristo na sua vida, que você vai se transformando em uma pessoa, em um homem espiritual, em uma mulher espiritual. Pedro vai dizer na sua segunda carta, 3, 17, 18, ele vai dizer assim, ó, vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados, e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim, agora, como no dia da eternidade. Amém. Então, esse crescer internamente, como é que eu me torno uma pessoa espiritual? Quando Jesus, ele vai sendo revelado cada vez mais dentro de mim. Quando eu conheço quem é o Cristo que eu sigo. Paulo vai dizer que ele deixou tudo, ele reputou tudo como perda para poder conhecer a Cristo. Tudo que ele tinha como ganho, ele reputou como perda para conhecer a Cristo. Porque esta é a forma que nós alcançamos a maturidade espiritual. É quando, é o que João vai dizer, é o que Paulo vai dizer, né? Que cada vez que ele foi numa sua caminhada com Deus, e chega uma hora que ele vai dizer o quê? Aquela frase muito conhecida, que vivo eu, que não vivo eu, não vivo eu. Pronto. Ou seja, ele conheceu a Cristo de tal forma que Cristo foi se revelando dentro dele, né? Foi se revelando, e isso é o crescimento, é o primeiro crescimento que nós, membros da igreja, precisamos buscar, porque é daí, a partir desse conhecimento, que virá, a partir desse crescimento, que virá todos os outros crescimentos. Então não adianta a gente chegar aqui e apenas começar a trabalhar, vamos fazer a obra, e você ainda continua sendo uma pessoa carnal. Você não conhece a Jesus, você não sabe como agir como Jesus, você não sabe falar como Jesus, você não sabe se manter na verdade como Jesus, certo? E aí você só trabalha. Então, aí você vai ver pessoas que passam anos na igreja e ainda é um crente carnal. Por quê? Porque essa pessoa, ela não procurou conhecer a Jesus. Ela não procurou essa revelação de Cristo dentro dela. E nós precisamos tomar cuidado com isso, né? Não é um ativismo, às vezes, uma religiosidade, deixando coisas, praticando coisas que não estão na Bíblia, apenas por praticar. Mas não é isso. Então, Paulo está nos direcionando. Paulo está ensinando, né, o caminho aqui. E aí ele vai dizer o seguinte: do qual todo o corpo bem ajustado, diga comigo, bem ajustado. Diga mais uma vez, bem ajustado. Essa expressão aí significa o seguinte: cada pedra no seu lugar. Então, o que é o bem ajustado? Quem já montou Lego aqui? Aqueles carrinhos da Lego. Os carrinhos. Caléu tem um lá em casa que... Então, nos carrinhos da Lego, você não pode mudar a peça. Se você inverter a peça, não vai formar o carrinho nada. Nunca. Porque cada peça ali tem o seu... Tem o seu... Não, fale de novo. Tem o seu... Fale mais uma vez. Tem o seu... Porque isso é importante você entender aqui. A expressão grega aí, bem ajustado, significa cada parte no seu devido lugar, no seu lugar correto. E quem é que determina qual é o lugar correto da parte? Os dons.
Os dons que determinam. Então não adianta você chegar numa igreja e você querer ir para áreas. É claro que tudo isso é um crescimento, tudo isso é uma revelação. E às vezes, para você chegar na área certa do seu dom, você vai passar por outras áreas para você desenvolver, você ganhar maturidade, para você se encaixar. Então é aquela coisa, você vai, é como uma pedra ali que você vai se encaixando, vai se encaixando até chegar no lugar certo. É como a construção de um edifício mesmo. Pense naquela uma pedra grande sendo empurrada. Aí ela vai passando por vários lugares até ela chegar no lugar certo. Então, quando Paulo está dizendo sobre o bem ajustado aqui, Paulo está dizendo que quando a igreja ela tem, né, no seu corpo, né, de voluntários, pessoas que estão encaixadas, as pessoas que estão servindo na igreja, as pessoas que estão se movendo, já entenderam que ele é um membro e que não existe membro que fica parado, né? A gente acha que a pele fica parada, a pele não fica toda, ela está aqui se movimentando. Então todo membro tem uma função, todo membro está exercendo. A unha tem a função que é a de proteção, né? Então assim, todo membro tem uma função. Eu me lembro até hoje, num dia que eu machuquei essa unha aqui. Não, foi essa. Machuquei a unha do polegar. E aí eu usava muita gravata na época. E eu não conseguia abotoar aqui, rapaz, o botão da gravata. Eu fui por causa de uma unhazinha. Aí eu fui até minha tia, que morava perto de mim. Aí minha tia botou aqui que eu não estou conseguindo, doendo muito. Forcei, doía demais. Uma unha me impediu de estar, né, vestido. Uma unha me impediu de colocar um botão numa gravata. Aí você passa a vida toda achando que a unha não tem, né, muita importância. Tem sim. Tudo tem uma função. Diga comigo, tudo tem uma função. Você está aqui, você tem uma função. Quando você adentra a membresia de uma igreja, você se encaixa em um corpo. E ali você vai ser designado por Deus a exercer essa função. Aí você vai me dizer assim, pastor, os crentes desigrejados, eles estão como membros fora do corpo. Porque esse corpo que Paulo está falando aqui, ele está falando de um corpo local. Parece que Paulo está falando de um corpo, porque um corpo universal de Cristo. Tem sim, quando todas as igrejas se encaixam, né? Quando todas as pessoas se reúnem. Mas Paulo está escrevendo para uma igreja que está com problemas de comunhão. Paulo está escrevendo para uma igreja que está com problemas de briga, de dissensão, de partidarismo. Então ele está aplicando a analogia do corpo de Cristo a uma igreja local. Então quando você adentra uma igreja local como membro, Paulo está dizendo assim, você tem uma função nessa igreja. E você precisa se ajustar a ela. Diga comigo, Alan, cadê, irmão? Muda aí, 16. Põe aí para o 16. Meu Deus, o povo está dormindo. Está no celular, irmão? Ai, Jesus. Olha isso aí, Jeff. Do qual todo o corpo bem ajustado. Então, assim, a expressão que a gente precisa entender aqui é que todo o corpo, diga comigo, todo o corpo. Isso. Então, se tornou membro, existe uma função para você. E você tem que buscar em Deus que função é essa. Porque você não pode ficar sem exercer a função. Porque o que é que acontece quando uma parte do corpo não exerce a função dele? Ele fica o quê? Atrofiado. Ele para de crescer. Irmão, é isso aí. Ele para de crescer. Ele fica atrofiado, né? Então, para crescer, precisamos estar exercendo nossos dons, pois são eles que definem a nossa forma, o lugar em que temos que estar posicionados no corpo de Cristo. E aí ele vai dizer assim, e ligado pelo auxílio de todas as juntas, diga comigo, todas as juntas. Essa expressão aí, essa expressão, todas as juntas, a ideia no original é uma ideia de um tecido que promove a uniformidade do corpo.
é aquele que é a ligação, né? A Bíblia diz que o amor é o vínculo da... Cadê os crentes de Bíblia? O amor é o vínculo da... O amor é o vínculo da perfeição. Então, é como uma pele. A ideia aí é como uma pele que as juntas, né? Que liga todos os membros são interligados e traz a ideia de uniformidade, né? Traz a ideia. Então essas juntas, né, fala justamente daquilo que nos une, né? O que nos une, né? O amor de Deus. Amém, irmãos? É o amor de Cristo que nos uniu, né? Então o amor, ele é o vínculo da perfeição. Ele é aquele que faz a igreja acontecer. O amor é a razão da igreja existir. Porque se não houvesse amor, irmãos, um cara que é totalmente diferente do outro, com ideias diferentes. Um gosta de matemática, o outro gosta de escrever. Um é bem durão, o outro é mais macio. E isso é a construção da igreja. A igreja é constituída de pessoas com universos totalmente diferentes. E como é que isso é possível? Como Deus conseguiu unir pessoas tão diferentes assim, né? Através do amor que Ele derramou em nossos corações. Amém, irmãos? Deus derramou do seu amor em nossos corações. E é esta liga, essas juntas que nos conectam uns aos outros para que nos tornemos em um corpo, um único corpo, o corpo de Cristo. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite, o corpo de Cristo. Mas aí vem algo que o Espírito, acordei com esse negócio, Deus me falando isso, a semana passada. O quê? Diga comigo, segundo a justa operação de cada parte. Eu acordei com esta frase: justa operação, justa operação, justa operação, justa operação. Eu disse, que isso aí, Senhor? Não, justa operação. Eu fui pesquisar o que é justa operação. Os tradutores, eles foram inteligentes, porque realmente, se fosse traduzir a palavra como é, e o que realmente a palavra significa, talvez as pessoas não entendessem. Tinha que criar uma frase grande, não uma única palavra, entende? Porque esta palavra justa, operação, eu pensei que tinha a ver com justiça, com, tipo assim, você ser certinho, você... Não. Esta palavra grega, a palavra grega que foi traduzido por justa operação, significa inteiro. Não pela metade. É forte isso aqui, irmão. A entrega total daquilo que você pode produzir conforme sua capacidade. A palavra justa, o grego é inteiro, uma parte inteira. Então o que é que Paulo está dizendo aí? Segundo o que? A justa operação. Ele está dizendo que é quando cada membro ele se entrega por inteiro naquilo que Deus o capacitou. Ele não entrega metade da sua capacidade. Ele não entrega 1/3 da sua capacidade. Mas ele está ali focado em entregar-se por inteiro. Então, quando isso acontece dentro da igreja, quando os membros entendem que eles precisam ter uma entrega por inteiro, justa operação de cada parte, faz o quê? Diga comigo, o aumento do corpo. É aí que a igreja começa a crescer. Só aí. Aí você descobre por que a igreja não cresce. Por que uma igreja não está crescendo? Porque é quando a maioria das pessoas, elas não estão entregando, não estão se entregando por inteiro. Elas não estão entregando
a sua capacidade, elas não estão exercendo o seu potencial. E onde é que a gente pode visualizar isso de uma forma mais clara na Bíblia? A parábola dos talentos. Está lá bem escrito. A Bíblia diz que o Senhor entregou os talentos conforme a capacidade de cada um. Para um ele entregou 1 talento. Para o outro ele entregou o quê? E o outro ele entregou 5. Aí qual era a justa operação esperada? O dobro. E como é que eu sei disso? Porque o que recebeu 5 veio e entregou 10. O que recebeu 2 entregou quantos? 4. E o que recebeu 1 era para ter entregue? Era para ter entregado, né? 2. Mas não entregou. Então o que eu gostaria que vocês se examinassem nesta noite é sobre isso. Será que eu estou fazendo? Eu estou praticando esta justa operação? Porque esse aumento do corpo não é ainda o aumento numérico da igreja. Esse crescimento aí é o crescimento de qualitativo da igreja. É quando você começa a crescer em todas as áreas que você atua na sua vida. Ah, você não entendeu não. Você não entendeu não. Você não entendeu mesmo. Deixa eu te dizer, o Paulo está dizendo que quando você exerce o seu dom no corpo de Cristo, todas as áreas da sua vida crescem. O aumento, diga comigo, o aumento do corpo. Então é um aumento, tipo assim, o corpo fica malhado, o corpo fica. Ele não está falando de crescimento, é um aumento de todo o corpo. Não é de 1 ou 2. Então, quanto mais pessoas estão atuando dentro da igreja, segundo os seus dons, essas pessoas vão impactar as outras pessoas, que vão impactar as outras pessoas, e as áreas da sua vida começam a ser impactadas. Seja onde quer que você esteja atuando, Deus será com você aonde quer que você esteja. Só porque você ouviu, aleluia, a ordem do seu Senhor para você granjear outros talentos. O que foi que aconteceu na volta? O Senhor disse assim: foste fiel no pouco, eu te coloco onde? Quem entendeu aqui? É isso que vai acontecer. Aí qual é a nossa ideia de igreja? Infelizmente, a ideia de alguns de igreja: eu vou para a igreja, vou receber minha bênção lá, vou ser abençoado. A igreja virou balcão. Balcão de receber bênção, balcão de receber milagre, balcão de receber cura, balcão de receber. Ela é balcão, e ela foi balcão para a maioria das pessoas. Mas ela não pode permanecer balcão para você, porque a maioria de nós foi atraído pelo poder de Deus, por uma cura, por uma restauração. É o chamariz de Deus. Mas depois que você adentra no corpo, você não pode se considerar a igreja como um balcão. Você agora é membro dela. Você agora recebeu dons. Quando você nasce de novo em Cristo, você recebe dons. E aí Deus disse assim: está na hora, meu filho, de você ajudar a rodar essa engrenagem. Está na hora de você ajudar para que esse corpo seja oxigenado, para que ele cresça, para que ele fique forte, para que ele fique saudável. Porque quanto mais forte uma igreja é, mais ela tem condições de edificar a si mesma. E aí vem o terceiro crescimento, a edificação. É aí que é o crescimento numérico. Porque a edificação fala de um edifício, de algo que está sendo o quê? Construído. Algo que está crescendo, né?
Então, às vezes, nós precisamos sair desta visão de balcão da igreja. Eu sei que é uma visão que muitos lugares pregam isso, mas pregam de forma totalmente errada. São igrejas que pregam um evangelho seletivo, é o evangelho da cura. Eu falei até isso essa semana, da cura, o evangelho da prosperidade, o evangelho da família. O evangelho ele é pleno. Deus ele quer estar em todas as áreas da sua vida. Quando a bênção de Deus vem sobre a igreja, faz o aumento de todo o corpo. Olha lá, faz o aumento de todo o corpo, o aumento do corpo. Ele não cresce apenas o braço, não cresce apenas. Imagine se crescesse só o braço, só a perna. Não, cresce, diga comigo, todo o corpo cresce. É isso que acontece. Mas quando é que isso vai acontecer? Quando nós estivermos fazendo o quê? Diga comigo, a justa operação. A palavra operação, a palavra justa significa, diga comigo, inteiro. Diga, uma parte inteira. Pronto. A palavra operação vem de energeia. E o que é energeia? É de onde vem a nossa palavra energia. Então, quando Paulo está falando de justa operação, Paulo está falando da entrega da energia por inteiro. Aquilo que Deus está esperando, o seu esforço, a sua dedicação, o seu comprometimento. Isso aqui é muito forte. Irmãos, quando eu entendi isso, a minha vida fez assim, ó. E eu entendi isso cedo, porque eu tive um pastor abençoado. Quando isso entrou na minha cabeça, porque ele falava assim, ó, quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas. E toda vez ele falava isso, quase que de vez em quando ele soltava esse bordão, né? Olhe, cuide das coisas de Deus. O que é melhor, você cuidar das suas coisas e Deus cuidar das dele, ou você cuidar das coisas de Deus e Deus cuidar das suas? Aí todo mundo, rapaz, é melhor eu cuidar das de Deus e ele cuidar das minhas, né? Que se eu errar ali, eu sei que ele não vai errar, ele só vai cuidar, né? E aí eu estou falando, eu ouvia isso desde 16 anos, irmão. E toda vez ele voltava com essa palavra. E isso vai entrando na mente da pessoa, no coração da pessoa. E eu disse assim, rapaz, quer dizer que se eu der minha energia aqui, Deus vai dar a energia dele lá. E aí eu cresço. Eu cresço em todas as áreas da minha vida. Eu juro para vocês, quando eu entendi isso aqui, a minha vida desandou. Tudo que estava travado começou a andar. Eu comecei a viver coisas grandes em Deus, porque eu comecei a me doar dentro do meu tempo disponível, dando prioridade, né? Não doar quando desse tempo, não doar quando não tivesse nada para fazer, porque tem gente que vem servir, né? Aí o pessoal, pastor, eu quero servir aqui na igreja. Aí tudo bem, você pode estar no culto de quarta-feira? Não posso não. Como é que você quer servir? Você não consegue nem vir em 2 cultos na obra. Você tem que liberar a sua agenda. Aí você fica lá correndo atrás do prejuízo, e na verdade você tem que entender que quando você cuida das coisas de Deus, libera a sua agenda e você se envolve com as coisas de Deus, Deus vai começar a trabalhar na sua vida. Porque Ele está vendo que você está aplicando energia, a operação. E aí chega uma hora que Ele vai entender que a sua operação ela é justa. Mas enquanto você tiver com esse sentimento egoísta, minha amiga, meu amigo, as suas bênçãos em Deus serão limitadas. Você vai receber o pão de cada dia. Lembra do provérbio que eu falei a semana retrasada? Você vai receber aquele pãozinho ali, aquela coisa ali, né? Aquele pão a conta gota ali, aquela coisa justa. É igual lá em casa quando a gente era pequeno, aí tinha a vara de pão, e uma vara era para 3 irmãos, 3 pessoas. E era uma briga pela parte do meio. Rapaz, que luta, viu?
Era aquilo ali justo, aquela coisa ali. E minha mãe não abria a mão, nada, 3 pessoas. E aí cortava. E quando tinha um esperto que cortava mais para... Aí o pedaço dele ficou maior. E tem gente que está na igreja, filho de Deus, e está assim. Ali, ó. É aquela filetezinha de manteiga do céu. É isso aí, meu filho. Mas Deus, por que mais? Justa operação. Se doe. Use aquilo que eu te dei. E você vai ver que a minha graça será abundante na sua vida. Então, a frase dita pelo Senhor foi o quê? Foste fiel. Esta aqui é a frase. Esta é a palavra. De tudo isso aqui. Fidelidade àquilo que Deus te entregou. Não é o que você quer. Não é o que você pensa. Porque eu quero ser isso. Você não quer ser, você já é. Não entenderam não? Você não pode se tornar mais nada, filho. Deus já definiu você. Imagine ter um coração. Não, eu não quero ser mais um coração, não. Eu quero virar uma mão. Pronto, agora eu sou uma mão. Virei uma mão, virei uma mão, virei uma mão. Aí está o corpo. Não, o coração parou de bater, não, porque ele disse agora é mão. Mas a gente vai morrer, mão. Quem entendeu isso aqui? Porque eu quero ser, você não tem que ser. Você já é. Deus já colocou os dons em você. Quem está me entendendo aqui? Deus já colocou as habilidades. É só você ter que simplesmente buscar quais são, desenvolver isso, pedir a Deus, vem Senhor, derrama Senhor, porque Ele pôs isso no corpo. Quem entende aqui? Então quanto mais você vai entendendo o teu chamado, aí Paulo vai dizer assim, buscai com zelo os melhores. Que zelo é esse? O zelo é você saber qual é a tua posição no corpo. Porque se você entende que Deus te chamou para a pregação, você tem que se desenvolver, você tem que buscar, você tem que se permitir que o Espírito Santo faça aflorar estes dons que estão dentro de você. É diferente, a filosofia é outra, a dinâmica é outra. Mas nós viramos agora, Deus, eu quero isso, Deus é porque eu quero aquilo. Não, irmãos, a gente tem que ir até Ele e dizer assim, o que é que o Senhor tem para mim? Qual é o lugar que o Senhor me escolheu? E Deus vai te mostrar. E eu te digo uma coisa, você vai sair de lá saltitando, alegre. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Aplaude ao Senhor nessa noite. Aleluia. Então, encerrando, a gente tem que tomar cuidado com essa atrofiação espiritual, com esse sono que nos faz deixar de crescer, deixar de viver tudo o que Deus tem para nós. E tudo isso é movido por esse problema é movido por um sentimento egoísta, uma coisa individualista, porque o coração ele trabalha para o corpo, a mão ele trabalha para o corpo, o cérebro trabalha para o corpo, ele não trabalha para ele mesmo. Todo o corpo serve a todos os membros do corpo. Vocês já observaram isso? Todos os membros do corpo servem ao... O olho serve aqui ao corpo. O olho vai dizer, não, guia aqui, o perna para cá, perna, né? Senão vai cair. Mas não, a gente quer ser um membro e a gente quer servir a nós mesmo. Tem alguma coisa errada aí com você. Deus não te constituiu aqui para você servir a você. Mas a mão serve a boca. Não é não? Não é não? A mão serve aos olhos. O cabelo serve ao crânio.
Os cílios servem aos olhos, sim ou não? Né? A orelha serve ao ouvido, protegendo. Então você vai ver que tem uma coisa servindo a outra. Aí não, mas a gente quer ser servido, a gente quer ser chefe. A gente quer chegar aqui, quer que todo mundo fique paparicando você. Aí, irmão, cresce. Você tem que servir. Você tem que ter um coração disponível para servir. Quando você tiver esse coração, você vai ver que todo o corpo vai começar a servir você. Quem está me entendendo aqui? Aleluia. Você vai perceber esse milagre. E aí você vai perceber que você está dentro de um corpo que te protege, que te dá saúde e que faz com que você permaneça vivo. Porque se você se desconectar dele, você morre. Se você se desconectar dele, você morre. Então, quando nós entendemos isso, né, acontece a edificação. A edificação aponta para o crescimento numérico, de acordo com os planos do Senhor, para aquele corpo em um lugar específico. Gênesis 26, 22, diz assim: e partiu dali, falando sobre Isaac, né? E partiu dali, cavou outro poço, e não porfiaram ele. Por isso chamou seu nome Reobote. E disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. É forte. É aí que a igreja se torna uma igreja pujante. Ela alcança as pessoas. Mas isso só é possível quando nós nos livramos desse sentimento egoísta, individualista, querendo, querer o tempo todo ser servido e não servir. Querendo o tempo todo ser ajudado e não ajudar, ser procurado, ser visitado, ser paparicado, toda hora, aquilo tudo. E sabe o que é que isso vai fazer em você? Vai te atrofiar. E você vai ficar mais e mais atrofiado. Então está na hora de você liberar sua energia. Está na hora de você liberar sua energia. E você operar de forma justa. Para que Deus possa provocar algo poderoso em você. Você já viu o que é que a energia faz? Ela gera grandes máquinas. A energia faz o quê? Ela faz carros se tornarem supercarros. Ela faz o avião sair do solo. Quem está me entendendo aqui? Ela produz coisas grandes. Ela ilumina os caminhos escuros. Tudo isso é provocado pela energia. E é esta mesma palavra que Paulo está usando, dizendo: ajusta a energia, libera o poder que está dentro de você, libera a unção que Deus já colocou dentro de você, e você será alcançado por todas as unções, por todo o poder que está reservado nos membros que estão dentro do corpo. Você precisa entender isso.